Pai, eu tenho vergonha de você. Não te quero no meu casamento. Quando meu filho falou isso, olhando nos meus olhos com aquele desprezo que eu nunca imaginei ver, algo dentro de mim morreu. Mas eu não chorei. Eu sorri. Peguei meu celular e fiz o que tinha que ser feito. Meu nome é Antônio. Tenho 67 anos. Sou eletricista aposentado, dessas pessoas que passaram a vida inteira subindo em poste, trabalhando em fábrica, levando choque para manter a luz acesa na casa dos outros. Nasci em Caratinga, interior de Minas Gerais, onde a gente aprendia desde cedo que homem não chora, homem trabalha. Vim para São Bernardo do Campo com 18 anos, fugindo da seca e da fome, carregando uma mala de papelão e um sonho: dar para os meus filhos tudo que eu nunca tive. E olha, eu consegui. Meus 2 filhos estudaram em escola particular, a Patrícia é professora, formada, e o Bruno é engenheiro. Engenheiro, filho de eletricista que mal terminou o primário. Eu achava que isso era motivo de orgulho para ele. Eu estava enganado. Antes de eu continuar contando o que aconteceu naquele dia que mudou tudo, eu quero agradecer a esse canal por me dar a oportunidade de falar. E você que está me ouvindo agora, por favor, se inscreve aqui, deixa o like e comenta aí de qual cidade você está assistindo. Todo dia tem uma história nova, e quem sabe amanhã não é a sua que está sendo contada. Se você já passou por isso, se já foi desprezado por filho, comenta aí. A gente precisa saber que não está sozinho. Compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir isso. Tudo começou há uns 4 meses atrás, quando o Bruno me ligou todo animado dizendo que ia casar. A Melissa, a noiva dele, vinha de família rica, advogada, aquele tipo de mulher que usa roupa de marca e fala com sotaque fininho. Eu fiquei feliz, claro. Meu filho ia construir família, ia ser pai um dia, continuar nosso sangue. Achei que fosse ser incluído nisso tudo, sabe? Achei que fosse ser parte da história. A Célia, minha esposa, já tinha partido faz 5 anos. Câncer levou ela em 6 meses, sem dó, sem piedade. E desde então, meus filhos eram tudo que me restava. A Patrícia sempre foi mais presente, ligava toda semana, vinha me visitar, trazia as crianças dela para passar fim de semana comigo. Mas o Bruno tinha mudado depois que começou a namorar a Melissa. No começo eu não percebi direito. Eram pequenas coisas. Ele parou de vir me ver aos domingos, coisa que sempre fez desde que casou a mãe dele. Parou de me ligar para perguntar se eu estava bem, se precisava de alguma coisa. As ligações viraram mensagens curtas no WhatsApp, aquelas com erro de português que a gente vê que foi escrito com pressa, sem carinho. Eu tentava não ligar. Me convencia que ele estava ocupado, que engenheiro trabalha muito, que casar exige tempo. Mas no fundo, lá no fundo, eu já sentia que alguma coisa estava errada. A gente sente essas coisas quando é pai, sabe? É como um aperto no peito que não passa. Uma angústia que fica ali, martelando, dizendo que o filho está se afastando e você não consegue fazer nada. Depois que ele anunciou o noivado, eu esperei ser convidado para conhecer a família da Melissa. Afinal, eu era o pai do noivo. Tinha que conhecer os sogros, né? Mas o convite nunca veio. Passaram-se semanas, meses e nada. Eu via pelas redes sociais porque a Patrícia me mostrava. O Bruno em almoço com a família da Melissa. Em festas, em churrascos. Sempre sorrindo, sempre feliz. E eu aqui, sozinho na minha casa pequena em São Bernardo, vendo a vida do meu filho pela tela de um celular. Foi aí que eu comecei a entender. Ele estava com vergonha de mim. Vergonha do pai eletricista, da casa simples, do sotaque mineiro que eu nunca consegui perder completamente, das mãos calejadas, da roupa velha. Mas eu ainda tinha esperança. Eu ainda acreditava que no fundo, muito no fundo, meu filho me amava. Que tudo isso era só uma fase, que depois do casamento as coisas iam voltar ao normal. Eu era um tolo. Um velho tolo que não queria enxergar a verdade que estava estampada na minha cara. A verdade era que pro Bruno, eu era um peso. Um constrangimento. Uma lembrança de uma origem que ele queria esquecer. Ele tinha virado um homem importante. Com diploma, com apartamento em Moema, com carro importado, com noiva de família tradicional. E eu? Eu era só o velho que morava numa casa com infiltração, que usava chinelo de dedo, que falava errado, que não sabia usar garfo e faca direito. Um dia, ele apareceu aqui. Foi numa terça-feira. Lembro bem porque era dia que eu ia no mercado fazer compra.
Ele entrou sem aquele abraço apertado de antes, sem aquele beijo na testa que sempre me dava. Sentou na cadeira da cozinha, a mesma cadeira onde a mãe dele sentava para tomar café antes de ir trabalhar, e me olhou com aqueles olhos que eu não reconhecia mais. Pai, preciso falar uma coisa importante. Meu coração disparou. Pensei que fosse me dizer que a Melissa estava grávida, que eu ia ser avô de novo. Me preparei para sorrir, para abraçar ele, para chorar de felicidade. Mas não foi isso. O casamento vai ser grande, pai. A família da Melissa tem expectativas altas. Vai ter muita gente importante. Eu balancei a cabeça, sorrindo, tentando mostrar que eu entendia, que eu estava feliz por ele. E eu queria te pedir uma ajuda. Ajuda. Sempre que ele vinha aqui ultimamente era para pedir alguma coisa. Dinheiro emprestado para a entrada do apartamento que nunca foi devolvido. Ajuda para comprar o carro porque o salário não estava dando. Sempre alguma coisa. Mas eu nunca neguei. Pai nunca nega. Pai dá o sangue se for preciso. Fala, filho. Pode falar. Ele respirou fundo, como se tivesse ensaiado aquilo. Eu preciso de 40 mil reais. É pro buffet, pra decoração, pros doces. A família da Melissa vai pagar a outra parte, mas eu preciso entrar com isso. 40 mil reais. Era quase tudo que eu tinha guardado. O dinheiro da minha aposentadoria, das economias de anos, do seguro da Célia. Era para minha velhice, para caso eu ficasse doente, para não dar trabalho pros filhos. Mas quando olhei pro Bruno, vi aquela ansiedade no olhar dele, aquela expectativa, senti que não podia negar. Não podia decepcionar meu filho. Tá bom, filho. Eu te ajudo. As palavras saíram da minha boca antes mesmo que eu pensasse direito. Ele sorriu, mas não foi um sorriso de gratidão. Foi um sorriso de alívio, como se eu fosse um problema resolvido. Ele se levantou, me deu um tapinha no ombro e disse: Valeu, pai. Sabia que podia contar com você. E foi embora. Nem ficou para tomar um café. Nem perguntou como eu estava. Nem olhou para trás. Eu fiquei ali, parado na porta, vendo o carro dele sumir na curva, sentindo um vazio enorme dentro do peito. Mas me convenci que era só impressão, que eu estava sendo sensível demais, que pai é assim mesmo, sofre calado, mas fica feliz em ajudar. Nos dias seguintes, fui no banco, peguei o dinheiro, transferi tudo para a conta dele. 40 mil reais. Vi meu saldo despencar, vi anos de economia virarem números numa tela, mas tentei não pensar nisso. Tentei focar na felicidade do meu filho, no casamento dele, em como ele ia realizar o sonho de casar numa festa bonita. Achei que pelo menos ia ser convidado para ajudar nos preparativos, para escolher alguma coisa, para participar de alguma forma. Mas não. Silêncio. Ele sumiu de novo. Só recebi um obrigado, pai, por mensagem. Frio, sem emoção, como se tivesse agradecendo um estranho. As semanas foram passando, e eu fui percebendo que alguma coisa muito errada estava acontecendo. A Patrícia me ligou um dia, preocupada. Pai, o Bruno te convidou para o casamento, né? Eu engoli seco. Não tinha convite. Não tinha data. Não tinha nada. Claro que sim, filha. É meu filho, né? Menti. Menti para não preocupar ela. Para não admitir que talvez, só talvez, meu filho tivesse me esquecido. Ou pior, que ele não quisesse que eu fosse. Tentei ligar para o Bruno várias vezes. Caía na caixa postal. Mandei mensagem. Visualizava e não respondia. Fui no apartamento dele. O porteiro disse que ele tinha saído de viagem. Eu estava sendo evitado, ignorado, esquecido. Depois de dar 40 mil reais, depois de uma vida inteira de sacrifício, eu estava sendo tratado como um cachorro velho que não serve mais para nada. E foi aí que aconteceu o pior dia da minha vida. O dia que mudou tudo. O dia que eu descobri até onde um filho pode humilhar um pai. Era uma sexta-feira. Lembro porque eu tinha ido no mercado comprar as coisas da semana. Aquelas coisas simples que um velho sozinho precisa. Arroz, feijão, café, pão. Tava voltando para casa com as sacolas pesadas quando vi o carro do Bruno parado na frente da minha casa. Meu coração deu um pulo. Fazia quase um mês que eu não via meu filho. Um mês inteiro ignorando minhas ligações, sumido, me evitando. E de repente ele estava ali, esperando. Apressei o passo, quase tropeçando no meio-fio de tão ansioso. Achei que ele tinha vindo se desculpar, dizer que tinha sido um mal-entendido, que claro que eu estava convidado para o casamento, que era o pai dele, que nada fazia sentido sem mim lá.
Quando cheguei perto, ele desceu do carro, mas não veio me ajudar com as sacolas. Ficou ali parado, com aquela postura de quem tem pressa, olhando para o relógio caro que a Melissa tinha dado para ele. Oi, pai. A voz dele era fria, não tinha carinho. Não tinha aquele tom de filho que eu conhecia desde que ele nasceu. Oi, filho, que surpresa boa. Entra, vou fazer um café, a gente conversa. Tentei sorrir, tentei mostrar que estava feliz, mas algo no olhar dele me gelou por dentro. Não posso ficar, pai. Só vim aqui porque preciso resolver uma coisa. Resolve uma coisa. Não vim te ver. Não vim matar a saudade. Vim resolver uma coisa. Como se eu fosse um problema, uma pendência, algo que precisava ser resolvido e arquivado. Coloquei as sacolas no chão, limpei o suor da testa com a manga da camisa velha e respirei fundo. Tá acontecendo alguma coisa, filho? Você sumiu, não atende minhas ligações, não responde mensagem. Tô preocupado. Ele desviou o olhar. Ficou mexendo no celular, como se o que eu estava falando não importasse. É sobre o casamento, pai. Meu coração disparou. Finalmente. Finalmente ele ia me contar os detalhes, me dar o convite, me incluir. Eu ouço, filho. Pode falar. Ele guardou o celular no bolso. Me olhou com uma frieza que eu nunca tinha visto e soltou. A Melissa e a família dela acham melhor você não ir. O mundo parou. Juro pra você que o mundo parou naquele momento. Os carros que passavam na rua sumiram. Os pássaros pararam de cantar. O vento parou de soprar. Tudo ficou em silêncio, menos o barulho do meu coração se partindo em 1000 pedaços. Como assim não ir? É o seu casamento, filho. Eu sou seu pai. Minha voz tremeu. Senti as pernas bambearem. É que, olha, pai, você não vai se encaixar. A festa vai ser num lugar chique, com gente importante, empresários, advogados, juízes. Você ia se sentir deslocado. Deslocado. Essa foi a palavra que ele usou. Como se eu fosse um móvel velho que não combina com a decoração nova. Eu sou seu pai, Bruno. Eu criei você. Eu paguei 40 mil reais nesse casamento. Minha voz saiu mais alta do que eu queria. Senti a raiva subindo, mas tentei controlar. Ele deu de ombros. Deu de ombros, como se tudo que eu tinha feito não valesse nada. Foi você que ofereceu o dinheiro, pai. Eu não pedi. Mentira. Mentira deslavada. Ele tinha vindo aqui me pedir, tinha me olhado com aqueles olhos de cachorro pidão, tinha me feito sentir que eu era importante, que eu estava ajudando. E agora estava jogando na minha cara como se eu fosse um idiota que se ofereceu para pagar algo que ninguém pediu. Você me pediu sim, Bruno. Sentou nessa mesma cadeira e me pediu 40 mil reais. Apontei para a janela da cozinha, para dentro da casa. Ele suspirou, impaciente, como se eu fosse uma criança teimosa que não entendia as coisas. Olha, pai, não vou ficar discutindo isso. A decisão está tomada. Você não vai no casamento. É melhor assim. Senti algo quebrar dentro de mim. Não era só o coração, era a alma. Era tudo que eu tinha construído, tudo que eu tinha acreditado, tudo que eu tinha amado. Por quê, filho? Me explica por quê. Minha voz saiu num sussurro carregada de dor, de incompreensão. Ele olhou para mim com aquele desprezo que eu nunca vou esquecer até o dia que eu morrer. Porque eu tenho vergonha de você, pai. Tenho vergonha da sua casa velha, da sua roupa de camelô, do jeito que você fala, do jeito que você come. A família da Melissa é de outro nível. Você ia nos envergonhar. Vergonha. Meu filho tinha vergonha de mim. O menino que eu carreguei nas costas quando ele quebrou o pé. O menino que eu acordei de madrugada para levar no hospital quando teve febre. O menino que eu vesti de Papai Noel todo ano só para ver ele sorrir. Aquele menino cresceu e virou um homem que tinha vergonha do próprio pai. Fiquei em silêncio. Não porque eu não tinha o que falar, mas porque se eu abrisse a boca, eu ia chorar. E eu não ia dar esse gosto para ele. Não ia mostrar fraqueza. Não ia implorar. Ele esperou alguns segundos como se achasse que eu ia aceitar calado, ia abaixar a cabeça e concordar. Quando viu que eu não respondia, começou a andar em direção ao carro. É isso, pai. Desculpa se você não entende, mas é melhor assim. Você vai receber fotos depois. Fotos. Ele ia me mandar fotos do casamento que eu paguei, do casamento que eu não podia ir porque ele tinha vergonha de mim. Foi nessa hora que algo mudou dentro de mim. Uma raiva fria, calculada,
tomou conta de cada célula do meu corpo. Bruno. Minha voz saiu firme, sem tremor. Ele parou com a mão na maçaneta do carro e olhou para trás. O quê? O tom era de irritação, como se eu tivesse atrasando ele. Você tem certeza disso? Tem certeza que não me quer no seu casamento? Ele revirou os olhos. Já falei, pai, não dá. É melhor assim. Balancei a cabeça, lentamente. Senti um sorriso frio se formar no meu rosto. Não era um sorriso de felicidade. Era um sorriso de quem acabou de tomar uma decisão. Tudo bem, filho. Se é assim que você quer. Ele franziu a testa, desconfiado. Como assim? Peguei meu celular do bolso. Minhas mãos não tremiam mais. Minha voz não falhava mais. Se eu não sou bem-vindo no casamento que eu paguei, então não vai ter casamento. O rosto dele mudou. A arrogância deu lugar ao medo. O que você tá falando, pai? Digitei o primeiro número. O buffet. Alô? É da Festas em Eventos? Aqui é Antônio, pai do noivo Bruno. Eu gostaria de cancelar o contrato. Do outro lado da linha, a mulher ficou em silêncio por um segundo. Senhor, mas o casamento é daqui a 2 meses. O senhor vai perder o sinal. Olhei para o Bruno. Ele estava pálido, boquiaberto, sem acreditar no que estava vendo. Pode cancelar, eu assumo o prejuízo. Desliguei. Liguei para o segundo número. A decoração. Alô? Quero cancelar o contrato da decoração do casamento do meu filho Bruno. A voz do outro lado tentou argumentar, falar de multa, de perda de dinheiro. Cancela tudo. Já. Desliguei de novo. Bruno veio correndo na minha direção. Pai, você tá louco? Para com isso. Mas eu não parei. Liguei para a banda. Cancelei. Liguei para o buffet de doces. Cancelei. Liguei para a empresa de som. Cancelei. Cada ligação era uma facada nele. Cada tá cancelado era uma vingança. Cada centavo perdido era a dor dele sentindo na pele o que é ser descartado, humilhado, tratado como lixo. Ele tentou arrancar o celular da minha mão, mas eu desviei. 40 anos trabalhando com eletricidade me deram reflexos bons ainda. Pai, para! Você tá destruindo meu casamento. Parei. Guardei o celular no bolso. Olhei bem nos olhos dele. Não, filho. Eu tô destruindo o meu investimento num filho que não me merece. Ele estava desesperado agora. O rostinho bonito dele estava vermelho. As veias do pescoço saltadas, os olhos arregalados. Você não pode fazer isso. Você não tem direito. Dei risada. Uma risada seca, sem alegria. Não tenho direito? Eu paguei, Bruno, 40 mil reais. Todo o buffet tá no meu nome. Toda a decoração tá no meu nome. Os contratos estão assinados por mim. Eu tenho todo o direito. Ele ficou sem palavras. Pela primeira vez na vida, meu filho não tinha resposta. Não tinha argumento. Não tinha aquela lábia de engenheiro formado. Você tá acabando com a minha vida. Balancei a cabeça. Não, filho. Você acabou com a sua vida quando decidiu que eu não valia nada. Quando decidiu que vergonha era maior que amor. Ele caiu de joelhos na calçada. Começou a chorar. Mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de desespero, de medo, de perceber que tinha mexido com a pessoa errada. Pai, por favor, a Melissa vai me deixar. A família dela vai me humilhar. Eu vou perder tudo. Olhei para ele ali, de joelhos, implorando. Era patético. E sabe qual foi o pior? Eu não senti pena. Senti nada. Deveria ter pensado nisso antes de dizer que tinha vergonha de mim. Virei as costas, peguei as sacolas do mercado e entrei para dentro de casa. Fechei a porta e encostei nela. Ouvi ele gritando lá fora, batendo no portão, implorando. Mas eu não voltei. Não abri. Não cedi. Fui para a cozinha, guardei as compras e sentei na cadeira onde a Célia sempre sentava. Só então eu deixei as lágrimas caírem. Passei a noite inteira sem dormir. Fiquei sentado na cadeira da cozinha, olhando para o nada, sentindo um vazio enorme no peito. Não era arrependimento. Era dor. A dor de perceber que você criou um monstro, que você deu tudo de si para alguém que não te valorizou. Às 4 da manhã, o celular começou a tocar. Era a Patrícia, minha filha, a única que ainda me tratava como gente. Pai, o que aconteceu? O Bruno me ligou desesperado dizendo que você cancelou tudo do casamento. A voz dela estava preocupada, mas não tinha julgamento. Filha, eu não quero falar sobre isso agora. Minha voz saiu cansada, velha, derrotada. Ela ficou em silêncio por alguns segundos.
Eu ouvia a respiração dela do outro lado da linha pesada, como se ela estivesse correndo. Pai, o que o Bruno fez com você? Essa pergunta me quebrou. Ela sabia. Sem eu precisar falar, ela já sabia que o irmão tinha feito alguma coisa terrível. Ele disse que tem vergonha de mim, Patrícia. Disse que eu não posso ir no casamento porque vou envergonhar ele na frente da família da Melissa. Ouvi ela prender a respiração. Ele falou isso? A voz dela tremeu de raiva. Falou, na minha cara, depois que eu dei 40 mil reais para pagar o casamento dele. Ela xingou. Minha filha, professora, educada, xingou o irmão de tudo quanto foi nome. Pai, você fez certo. Esse menino precisa aprender a ter respeito. Mas a Patrícia era só uma voz de apoio num mar de ataques que estava por vir. Logo depois que desliguei com ela, o celular voltou a tocar. Era um número que eu não conhecia. Atendi. Seu Antônio, aqui é Melissa, noiva do Bruno. A voz dela era fina, mas tinha uma frieza que cortava. Oi, Melissa. Tentei ser educado, mesmo sabendo que ela era parte do problema. O senhor tem noção do que fez? O senhor destruiu o nosso casamento. Tá todo mundo sabendo. Minha família inteira tá sabendo que o pai do noivo cancelou tudo. Ela estava gritando, histérica. Melissa, o seu noivo me disse que eu não era bem-vindo no casamento que eu paguei. Minha voz saiu firme. Ela deu uma risada sarcástica. Bem-vindo? O senhor ia aparecer lá com que roupa, seu Antônio? Com aquela camisa velha e rasgada? Com aquele chinelo de dedo? O senhor não tem noção do ridículo que ia ser. Cada palavra dela era uma facada. Mas eu não ia dar o braço a torcer. Se eu sou tão ridículo assim, então não preciso pagar o casamento de vocês, não é mesmo? Ela ficou muda por um segundo. O senhor é um velho rancoroso e amargo. É por isso que o Bruno não te aguenta. É por isso que ele tinha vergonha mesmo. E desligou na minha cara. Fiquei olhando para o celular, sentindo o peso daquelas palavras. Velho rancoroso. Amargo. Era isso que eu tinha virado na cabeça deles? Durante toda aquela manhã, as ligações não pararam. A sogra da Melissa ligou, me chamando de irresponsável. Um tio dela ligou, me ameaçando de processo. Até amigos do Bruno, gente que eu nem conhecia, começaram a me mandar mensagem no WhatsApp, me xingando, dizendo que eu tinha arruinado a vida de um casal jovem por puro egoísmo. Egoísmo. Eu que dei a vida inteira para os meus filhos, era egoísta. Desliguei o celular. Não aguentava mais. Fui pro quintal, sentei no banquinho onde a Célia plantava as flores dela e fiquei ali, olhando pro céu, tentando entender como tinha chegado naquele ponto. Como um pai que só amou, que só deu, que só se sacrificou, tinha virado o vilão da história. À tarde, a Patrícia apareceu aqui em casa. Veio com os 2 filhos dela, meus netos, o Pedro e a Ana. Quando abri a porta e vi aquelas crianças, abracei elas com tanta força que até assustei. Vovô, por que o tio Bruno tá bravo com você? O Pedro perguntou, com aquela inocência de criança. Olhei para Patrícia sem saber o que responder. Ela se abaixou na altura do filho. O tio Bruno fez uma coisa feia com o vovô, e agora tá pagando por isso. Simples assim. Verdadeiro. Entramos e ela fez café. Sentamos na cozinha e pela primeira vez em dias eu me senti acolhido. Pai, o Bruno tá desesperado. Ele me ligou chorando, dizendo que a Melissa vai terminar com ele, que a família dela tá humilhando ele. A Patrícia falou mexendo o açúcar no café. Eu não tenho pena dele, filha. Ele que se vire. Minha voz saiu dura. Ela colocou a mão na minha. Eu sei, pai. E eu te apoio. Mas você precisa saber que isso vai ficar pior antes de melhorar. A família da Melissa tem dinheiro, tem influência. Eles podem criar problema para você. Olhei para minha filha. Problema? Que problema podem criar para um velho aposentado que não tem mais nada a perder? Ela suspirou. Pai, só tô te avisando. Fique esperto. Ela tinha razão. No dia seguinte, recebi uma intimação. A família da Melissa estava me processando por quebra de contrato. Eles queriam os 40 mil reais de volta. Mais danos morais. Sentei na sala, olhando para aquele papel oficial, e ri. Ri de verdade. Eles achavam que iam me intimidar, que eu ia me curvar. Liguei para um advogado, um conhecido da época da fábrica, e mostrei todos os contratos. Tava tudo no meu nome. Tudo assinado por mim. Tudo pago por mim. Seu Antônio, o senhor tem todo o direito de cancelar. O dinheiro era seu. Ele confirmou o que eu já sabia.
Eles podiam processar o quanto quisessem. Não iam ganhar nada. Mas o pior ainda estava por vir. Porque naquela mesma noite, o Bruno apareceu na minha porta de novo. Só que dessa vez, ele não estava sozinho. E o que ele trouxe com ele ia mudar tudo novamente. Quando ouvi a campainha tocar às 8 da noite, já sabia que era o Bruno. Mas, quando abri a porta, levei um susto. Ele estava acompanhado da Melissa e de um homem mais velho, de terno caro, com aquela cara de quem manda e desmanda. Pai, esse é o Dr. Ricardo, pai da Melissa. Ele veio aqui para a gente conversar como pessoas civilizadas. A voz do Bruno estava diferente. Não era mais de desespero. Era de quem tinha um plano. Olhei para os três ali na minha porta. O Dr. Ricardo tinha um sorriso falso, daqueles que a gente vê em político. A Melissa estava com cara de nojo, olhando para o meu portão enferrujado como se fosse entrar numa favela. Não tenho nada para conversar. Comecei a fechar a porta. Mas o doutor Ricardo colocou o pé, impedindo. Seu Antônio, vamos ser razoáveis. O senhor causou um grande transtorno para nossa família, mas estamos dispostos a esquecer tudo isso se o senhor assinar uns papéis. Papéis. Sempre tem papéis no meio quando gente rica quer se dar bem. Que papéis? Perguntei desconfiado. Ele tirou uma pasta de couro da bolsa. É simples. O senhor assina aqui declarando que desiste de qualquer direito sobre os contratos, que reconhece que agiu de forma precipitada e nós esquecemos o processo. Todos ficamos em paz. Peguei os papéis da mão dele. Li rapidamente. Não era só desistir dos contratos. Era assumir que eu tinha causado danos emocionais, que eu era instável, que eu tinha agido por vingança. Era me humilhar de novo, só que dessa vez no papel, oficialmente. E se eu não assinar? Olhei direto nos olhos do doutor. Ricardo. Ele perdeu o sorriso. Aí o senhor vai ter problemas, seu Antônio. Problemas sérios. Conheço gente importante. Juízes, promotores. Posso tornar a sua vida um inferno. Era ameaça. Descarada. Na minha cara. Olhei para o Bruno, esperando que ele falasse alguma coisa, que defendesse o pai. Mas ele estava calado, de cabeça baixa, como um cachorro obediente ao lado do dono. Sabe o que eu acho engraçado, Dr. Ricardo? Rasguei os papéis bem devagar, bem na frente dele. É que o senhor acha que eu tenho medo, mas eu já perdi tudo o que importava. Minha esposa morreu. Meu filho me desprezou. Que mais o senhor acha que pode me tirar? O rosto dele ficou vermelho. Posso tirar sua casa. Posso tirar sua aposentadoria. Posso te deixar na rua. Dei risada. Minha casa tá paga. Minha aposentadoria é do INSS. O senhor não tem poder nenhum sobre mim. A Melissa se intrometeu, histérica. Seu velho teimoso. Você tá acabando com a minha vida. Eu sou advogada, tenho reputação. As pessoas já estão falando que meu casamento foi cancelado por causa de um sogro maluco. Olhei para ela com desprezo. Deveria ter escolhido melhor seu noivo então. Deveria ter escolhido um homem que respeita o pai, não um covarde que tem vergonha da própria origem. Foi aí que o Bruno explodiu. Pai, chega! O senhor sempre foi assim, sempre me fazendo sentir culpado, sempre me cobrando. Eu te dei atenção a vida inteira. Agora que eu quero ser feliz, o senhor não deixa. Aquelas palavras me cortaram, mas não do jeito que ele esperava. Me deram clareza. Atenção? Você me dava atenção? Bruno, quando foi a última vez que você perguntou se eu estava bem? Quando foi a última vez que você veio aqui sem ser para pedir dinheiro? Atenção é isso, filho? É me usar e depois me descartar? Ele ficou sem resposta. Mordeu o lábio, olhou para o chão. O Dr. Ricardo tentou retomar o controle. Seu Antônio, vamos fazer diferente. Quanto o senhor quer para assinar os papéis e liberar os contratos? 50 mil? 100 mil? Ele estava tentando me comprar. Achava que todo mundo tinha preço. Não estou à venda, doutor. E nem minha dignidade. A Melissa começou a chorar. Aquele choro teatral, estudado. Eu só queria um casamento bonito. É muito pedir? Meu pai está disposto a pagar tudo de novo. Só precisamos que o senhor libere os fornecedores. Foi aí que entendi o plano deles. Eles queriam que eu cancelasse oficialmente os contratos para eles poderem contratar de novo com outros fornecedores. Mas se eu simplesmente tinha cancelado, os fornecedores iam cobrar multa deles também. Entendi agora. Cruzei os braços.
Vocês estão com medo de pagar multa dupla. Os fornecedores devem ter contratos que dizem que se cancelar em cima da hora, perde o sinal e ainda paga porcentagem do que foi contratado. O Dr. Ricardo apertou a mandíbula. Eu tinha acertado. Quanto está saindo? Uns 80, 100 mil reais? Continuei. O senhor não tem noção do que está fazendo. O doutor. Ricardo quase gritou. Tenho total noção. Estou fazendo justiça. Vocês queriam me humilhar, me excluir, me tratar como lixo. Agora estão pagando o preço. O Bruno se ajoelhou, na minha frente, com lágrimas nos olhos. Pai, por favor, eu preciso desse casamento. A Melissa vai me deixar. A família dela vai me destruir profissionalmente. Por favor, pai. Era patético ver meu filho de joelhos. Mas não era arrependimento que eu via nos olhos dele. Era desespero, medo, interesse. Levanta daí, Bruno. Você está de joelhos pela pessoa errada. Devia estar de joelhos pelo seu caráter. Ele não levantou. Começou a soluçar. Pai, eu sinto muito. Eu errei. Mas, por favor, me ajuda dessa vez. É a última. A última. Sempre a última. Você sente muito por ter me desrespeitado ou sente muito porque está perdendo dinheiro? Perguntei frio. Ele não respondeu, porque a gente sabe a resposta. Olhei para os três ali. O sogro rico achando que dinheiro resolve tudo. A noiva mimada chorando porque não vai ter o casamento de princesa. E meu filho, ajoelhado, implorando não por perdão, mas por conveniência. Saiam da minha casa. Agora. A voz saiu num tom que não admitia discussão. O Dr. Ricardo bufou. Guardou a pasta. O senhor vai se arrepender disso, seu Antônio. Vai se arrepender amargamente. Eles saíram. O Bruno foi o último. Olhou para trás com ódio nos olhos. Não era mais meu filho. Era um estranho que eu tinha alimentado, vestido, educado. Fechei a porta e encostei nela. Meu corpo tremia. Não de medo, de raiva, de dor, de perceber que tinha criado um monstro e agora esse monstro estava tentando me devorar. Fui pro quarto, abri a gaveta da cômoda velha e peguei a foto da Célia. Olhei para aquele rosto que eu amei por tantos anos. Célia, eu fiz certo? Sussurrei. Sabia que ela não ia responder. Mas precisava falar. Precisava ouvir minha própria voz para ter certeza. Deitei na cama, ainda segurando a foto, e pela primeira vez em dias, dormi. Um sono pesado, sem sonhos. E quando acordei no dia seguinte, tinha uma mensagem no celular que ia mudar tudo de novo. A mensagem era da Patrícia. Pai, precisa ver isso. O Bruno postou uma coisa horrível sobre você nas redes sociais. Meu coração apertou. Abri o link que ela mandou. Era um vídeo do Bruno, sentado na sala do apartamento dele, com cara de vítima, olhos vermelhos, voz trêmula. Gente, eu preciso compartilhar com vocês o que está acontecendo na minha vida. Meu pai, por puro egoísmo e rancor, destruiu o meu casamento. Eu só queria ser feliz com a mulher que eu amo, mas ele não suporta me ver bem. Ele sempre foi assim, controlador, manipulador. Eu tentei ter uma relação saudável com ele, mas não dá mais. Peço desculpas para Melissa e para a família dela por ter um pai assim. Fiquei olhando para aquela tela, sem acreditar. Meu filho estava me difamando publicamente. Estava invertendo a história, se fazendo de vítima, me pintando como vilão. Os comentários já estavam cheios. Que pai horrível. Pessoas tóxicas existem até na família. Você tá certo em se afastar, Bruno. Cada comentário era uma facada. Mas o que me destruiu mesmo foi ver que tinha quase 1000 compartilhamentos. 1000 pessoas acreditando na mentira do meu filho. 1000 pessoas me julgando sem conhecer minha versão. Joguei o celular no sofá e cobri o rosto com as mãos. Era demais. Era humilhação demais. Meia hora depois, a Patrícia chegou aqui em casa. Vinha com fogo nos olhos. Pai, eu vou responder esse vídeo. Vou contar a verdade toda. Segurei o braço dela. Não, filha. Deixa. Quem conhece a verdade já sabe. O resto não importa. Ela bufou frustrada. Mas pai, ele tá te destruindo. As pessoas estão te chamando de monstro. Dei um sorriso cansado. Monstro é quem cria filho ingrato e ainda assim continua amando. Ela me abraçou, chorando. Eu te amo, pai. E eu sei quem você é de verdade. Aquele abraço me deu força. Pelo menos eu tinha uma filha que me valorizava. Pelo menos eu não tinha errado com os dois. Nos dias seguintes, a situação piorou.
Vizinhos começaram a me olhar diferente. O seu Manuel da esquina, que sempre cumprimentava, atravessou a rua quando me viu. A dona Irene da padaria me atendeu fria, sem aquele sorriso de sempre. O vídeo do Bruno tinha viralizado no bairro. Todo mundo tinha visto. Todo mundo tinha uma opinião. Eu tinha virado o pai abusivo, o velho amargurado que não deixava o filho ser feliz. Tentei não ligar. Tentei focar nas minhas coisas, na minha rotina. Mas é difícil. É muito difícil quando você sai na rua e sente os olhares de julgamento, os sussurros, as fofocas. Uma semana depois, aconteceu algo que eu não esperava. Estava na feira, comprando tomate, quando uma mulher se aproximou. Ela devia ter uns 40 e poucos anos, bem vestida, com aquela aparência de quem tinha estudo. Desculpa incomodar, o senhor é o Antônio? Meu corpo ficou tenso. Já esperava outra pessoa vindo me xingar por causa do vídeo. Sou, respondi seco. Ela sorriu. Meu nome é Fernanda. Eu era colega do Bruno na faculdade. Meu coração disparou. O que essa mulher queria? Eu vi o vídeo que ele postou, e eu precisava te encontrar para te contar uma coisa. Ela olhou em volta, como se tivesse medo de alguém ouvir. Vamos conversar num lugar mais reservado? Sugeri o café da esquina. Sentamos numa mesa no fundo. Ela pediu um café, ficou mexendo na xícara nervosamente. O senhor não me conhece, mas eu conheci muito bem o Bruno. A gente namorou por 3 anos na faculdade. Aquilo me surpreendeu. Bruno nunca tinha me falado dessa menina. Ele nunca mencionou você, falei. Ela deu um sorriso triste. Imagino. Ele tinha vergonha de mim também, porque eu era pobre, filha de faxineira, estudava com bolsa. Igual ao senhor, ele escondia que namorava comigo. Senti o sangue ferver. Como assim escondia? Ela suspirou. Ele dizia para os amigos ricos que a gente era só colega de trabalho. Nunca me levou na casa dele. Nunca me apresentou para o senhor ou para a mãe dele. Quando eu descobri que ele estava namorando a Melissa, ainda estava comigo, terminei na hora. Minha mão tremeu segurando a xícara. Ele traía você? Ela balançou a cabeça. Por 6 meses. Mas não é só isso que eu vim te contar, seu Antônio. Eu vim porque eu sei a verdade sobre o Bruno. E você precisa saber também. Ela abriu a bolsa, tirou o celular, me mostrou prints de conversas antigas. Olha só o que ele falava de você para os amigos. Comecei a ler. Meu coração foi apertando a cada palavra. Meu pai é um caipira ridículo. Tenho vergonha quando os amigos vêm em minha casa. Mal posso esperar para ficar rico e nunca mais precisar ver aquele velho. Ele acha que dinheiro compra amor, dou uma choradinha e ele me dá o que eu quero. Cada frase era uma facada. Não eram mensagens recentes. Eram de anos atrás. O Bruno sempre teve vergonha de mim. Sempre me desprezou. Eu é que era cego demais para ver. Por que você está me mostrando isso? Perguntei com a voz embargada. Ela segurou minha mão. Porque quando eu vi aquele vídeo dele, quando vi ele te pintando como vilão, eu não aguentei. Eu sei quem ele é de verdade. Um oportunista, um mentiroso, um cara que usa as pessoas e descarta quando não precisa mais. Ela enxugou uma lágrima. Ele fez isso comigo, e agora está fazendo com você. Eu não podia ficar calada. Fiquei em silêncio, processando tudo. A Fernanda continuou. Seu Antônio, eu tenho todos esses prints salvos. Se o senhor quiser, eu posso postar, mostrar para todo mundo quem o Bruno realmente é. Eu olhei para aquela mulher corajosa, que tinha guardado durante anos as provas da maldade do meu filho. Você guardou isso tudo esse tempo? Ela assentiu. Eu sabia que um dia ia precisar. Gente assim não muda, senhor. Só piora. Respirei fundo. Tinha uma arma nas mãos agora. Podia destruir a imagem do Bruno, mostrar para todo mundo que ele era o vilão, não eu. Podia me vingar de verdade. Me deixa pensar nisso, Fernanda. Me dá teu telefone. Ela anotou num guardanapo. Qualquer coisa que precisar, me liga. Eu vou te ajudar. Nos despedimos e eu voltei para casa com aquele peso enorme no peito. Sentei na sala, olhando para o guardanapo com o número dela. Tinha nas mãos a chance de fazer justiça, de mostrar a verdade, de humilhar meu filho como ele me humilhou. Mas alguma coisa dentro de mim travava. Era raiva? Era amor? Era medo? Não sabia. Só sabia que tinha uma decisão para tomar, e que essa decisão ia definir que tipo de homem eu era. Peguei o celular, olhei para os prints que a Fernanda tinha me mandado. Cada palavra do Bruno ali era veneno, era ódio, era desprezo.
E mesmo assim, mesmo depois de tudo, eu ainda hesitava, porque no final das contas, ele ainda era meu filho. E um pai, por mais que seja desprezado, ainda tem amor guardado em algum canto do coração. Capítulo 6. Fiquei 3 dias olhando para aquele guardanapo. 3 dias pesando se devia ou não usar aquelas provas contra o Bruno. A Patrícia ligava todo dia, me apoiando, dizendo que eu tinha direito de me defender. Mas algo me segurava. Talvez fosse a lembrança do menino pequeno que corria para mim quando eu chegava do trabalho. Talvez fosse a voz da Célia na minha cabeça dizendo: não desce ao nível dele, Antônio. Não sei. Só sei que eu estava exausto de tanto pensar, de tanto sofrer, de tanto tentar entender onde foi que eu errei. Foi numa terça-feira de manhã que tudo mudou de novo. Eu estava arrumando o guarda-roupa da Célia, mexendo nas roupas velhas dela que eu nunca tive coragem de doar, quando encontrei uma caixa no fundo. Era de sapato, mas estava cheia de cartas. Cartas que eu tinha mandado para ela quando trabalhava viajando. Sentei na cama. Comecei a ler. Eram cartas de amor, de saudade, de promessas. Célia, meu amor, quando eu voltar dessa viagem, vou te levar para jantar naquele restaurante que você tanto quer. Amor, comprei um presentinho pro Bruno. Ele vai adorar. Célia, já juntei mais um dinheiro. Logo, logo a gente compra aquela casa melhor para você e as crianças. Cada carta era uma facada de lembrança, de um tempo em que eu era feliz, em que eu tinha uma família, em que meus filhos me amavam. No fundo da caixa, tinha um envelope diferente. Não tinha meu nome. Tinha escrito Antônio, abrir se eu partir primeiro. Era a letra da Célia. Minhas mãos tremeram. Ela tinha escrito uma carta para eu ler depois que ela morresse. E eu nunca tinha visto. Nunca tinha procurado. Abri devagar, com cuidado, como se a carta fosse se desfazer nas minhas mãos. Comecei a ler. Meu amor, se você está lendo isso, é porque eu já parti. Perdão por te deixar sozinho. Perdão por não ter mais tempo para ficar ao seu lado. As lágrimas começaram a cair. Antônio, você sempre foi o homem mais trabalhador, mais dedicado, mais amoroso que eu conheci. Você deu sua vida por mim e pelos nossos filhos. Mas eu preciso te contar uma coisa que nunca tive coragem de falar enquanto estava viva. Meu coração disparou. O que ela ia revelar? O Bruno não é o filho que você pensa que é. Eu descobri coisas sobre ele que sempre me encolheram, que me fizeram sofrer em silêncio. Ele sempre foi manipulador, desde pequeno. Lembra quando ele culpou a Patrícia por ter quebrado aquele vaso e ela levou a bronca? Foi ele. Lembra quando sumiu dinheiro da sua carteira e você achou que tinha perdido? Foi ele que pegou. Minha respiração ficou presa. Eu nunca contei porque tinha medo de você sofrer, porque você amava tanto aquele menino que eu não queria destruir essa imagem. Mas Antônio, nosso filho é egoísta. Ele sempre foi. E eu tenho medo do que ele pode fazer com você quando eu não estiver mais aqui para proteger. Proteger. A Célia estava me protegendo até na morte. Por favor, meu amor, não deixa ele te usar. Não deixa ele te machucar. Você merece respeito. Você merece amor. E se ele não conseguir te dar isso, se afaste. Eu te liberto dessa obrigação de ser pai de quem não merece. Eu te amo, Antônio. Sempre vou te amar. Cuida de você. Cuida da Patrícia. E deixa o Bruno encontrar o próprio caminho, mesmo que seja longe de você. Sua Célia. Desabei. Chorei como não chorava desde o dia do enterro dela. A carta caiu no chão. E eu fiquei ali, soluçando, sentindo o peso daquelas palavras. A Célia sabia. Ela sempre soube. E sofreu em silêncio para me poupar. Quanto tempo ela carregou essa dor? Quantas noites ela ficou acordada vendo o Bruno me manipular e não podia falar nada? Peguei a carta de novo, li mais uma vez, cada palavra gravando no meu peito. Era um alívio e uma dor ao mesmo tempo. Alívio porque eu não estava louco, não estava exagerando. A própria mãe do Bruno tinha visto o que eu me recusava a enxergar. E dor porque agora eu tinha certeza. Tinha certeza de que meu filho nunca me amou de verdade. Fiquei ali, sentado no quarto, segurando aquela carta, quando o celular tocou. Era a Fernanda. Seu Antônio, desculpa ligar assim sem avisar, mas tem uma coisa que eu esqueci de te contar. A voz dela estava nervosa. Pode falar, Fernanda. Respondi, ainda com a voz embargada de tanto chorar. O Bruno está planejando alguma coisa contra você. Uma amiga minha que ainda fala com ele me contou. Ele está juntando gente para te processar por dano moral.
Diz que você destruiu a reputação dele. Dano moral. Depois de tudo. Deixa ele fazer o que quiser, Fernanda. Não tenho mais forças para lutar. Ela ficou em silêncio do outro lado. Seu Antônio, o senhor tá bem? Tô, filha. Só cansado. Muito cansado. Desliguei. Olhei para a carta da Célia mais uma vez. Ela tinha me dado permissão. Tinha me liberado. Eu te liberto dessa obrigação de ser pai de quem não merece. Essas palavras ecoavam na minha cabeça. Levantei, peguei o guardanapo com o número da Fernanda e olhei para os prints que ela tinha me mandado. Tinha duas escolhas agora. Podia continuar sendo o pai bondoso que apanha calado, ou podia fazer o que a Célia tinha me dado permissão para fazer. Podia me libertar, podia mostrar a verdade, podia lutar por mim. Respirei fundo, peguei o celular, liguei para Fernanda. Alô? Ela atendeu na primeira chamada. Fernanda, você ainda tem todos aqueles prints? Perguntei, com a voz firme agora. Tenho sim, seu Antônio. Houve uma pausa. O senhor vai usar? Olhei para o céu, como se a Célia tivesse ali me ouvindo. Vou mostrar para todo mundo quem o Bruno realmente é. Não é vingança, é justiça. Ela respirou aliviada do outro lado. Eu vou te ajudar. Vou postar tudo. Vou contar a minha história com ele. A verdade precisa vir à tona. Desliguei. Sentei na cama, segurando a carta da Célia contra o peito. Desculpe, amor. Desculpa por ter demorado tanto para enxergar. Mas agora eu vou fazer o que você me pediu. Vou me libertar. Naquela noite, Fernanda postou tudo nas redes sociais. Os prints, a história dela, as manipulações do Bruno. Em poucas horas viralizou. As mesmas pessoas que tinham me xingado agora estavam pedindo desculpas. Os mesmos que tinham acreditado no Bruno agora viam a verdade. Ele era o vilão. Sempre foi. E eu? Eu finalmente tinha me libertado. Não do ódio, não da raiva, mas da obrigação de amar quem não merecia. A postagem da Fernanda explodiu. Em 24 horas, tinha mais de 10.000 compartilhamentos. Os prints das conversas do Bruno dizendo que tinha vergonha de mim, que me achava ridículo, que só me procurava quando precisava de dinheiro, estavam em todo lugar. As pessoas que tinham me crucificado agora pediam desculpas nos comentários. A gente te julgou errado, seu Antônio. Que filho ingrato. Você fez certo em se defender, mas sabe de uma coisa? Não me trouxe felicidade, não me trouxe paz, só me trouxe mais vazio. 2 dias depois da exposição, a Patrícia me ligou de madrugada. Pai, o Bruno foi demitido. Meu coração apertou. Como assim? Ela suspirou. A empresa dele viu a repercussão. Disseram que não queriam um engenheiro com questões morais representando a marca deles. Ele foi demitido por justa causa. Fiquei em silêncio. Não era isso que eu queria. Eu só queria que ele me respeitasse, não que perdesse o emprego. E a Melissa? Perguntei, já imaginando a resposta. Terminou com ele. A família dela rompeu qualquer relação. O pai dela postou um comunicado dizendo que não tinham mais nenhum vínculo com o Bruno. Desligou. Fiquei ali, na escuridão do quarto, sentindo um peso enorme. Tinha conseguido o que queria. Tinha provado que eu não era o vilão. Mas a que custo? Meu filho estava destruído. Sem emprego, sem noiva, sem futuro. E por mais que ele merecesse, por mais que tivesse me machucado, eu ainda era pai. E pai sofre quando vê filho cair, mesmo quando esse filho não presta. Na manhã seguinte, estava tomando café quando a campainha tocou. Era o Bruno. Mas não o Bruno arrogante de terno caro. Era um Bruno diferente. Magro, barba por fazer, olhos fundos, roupa amassada. Parecia que tinha envelhecido 10 anos em uma semana. Pai. A voz dele saiu fraca, quebrada. Fiquei parado na porta, sem saber o que fazer. O que você quer aqui, Bruno? Perguntei, frio. Ele engoliu seco. Eu vim pedir perdão. Perdão, depois de tudo. Depois de me humilhar, de me expor, de me descartar como lixo. Perdão? Ri, mas era uma risada sem alegria. Agora você quer perdão? Agora que perdeu tudo? Ele baixou a cabeça. Eu sei que não mereço. Eu sei que fui um péssimo filho. Mas eu tô desesperado, pai. Tô sem dinheiro, sem casa, sem nada. A Melissa ficou com o apartamento. Eu tô dormindo no carro. Parte de mim queria sentir pena. Queria abrir a porta e abraçar meu filho. Mas a voz da Célia ecoava na minha cabeça. Não deixa ele te usar. Cruzei os braços.
E você veio aqui porque se arrependeu de verdade ou porque precisa de ajuda? Ele ficou em silêncio. A resposta estava estampada no rosto dele. Era interesse. De novo. Sempre foi. Bruno, você me pediu perdão pela humilhação? Pelos anos me usando? Por ter dito que tinha vergonha de mim? Ele abriu a boca, fechou, não conseguiu responder. Não, né? Você só tá aqui porque tá na merda e acha que o pai trouxa vai te salvar de novo. Lágrimas começaram a cair dos olhos dele. Mas eu não sabia se eram de arrependimento ou de desespero. Pai, eu sei que errei. Eu sei que fui um monstro. Mas eu sou seu filho. Você não pode me deixar na rua. Senti um nó na garganta. Eu não posso? Bruno, você me deixou de lado quando não precisou mais de mim. Me excluiu do seu casamento. Me expôs como louco nas redes sociais. E agora vem aqui falar de sangue, de família. Ele caiu de joelhos de novo. Pai, por favor, eu vou mudar. Eu juro que vou mudar. Me dá uma chance. Uma chance. Quantas chances eu já tinha dado? Quantas vezes ele tinha prometido mudança e continuado o mesmo? Levanta daí, Bruno. Você tá de joelhos pelo motivo errado de novo. Ele não levantou. Ficou ali, soluçando, fazendo cena. Pai, eu sou seu filho. Você não pode me abandonar. Abandonar. Ele estava usando essa palavra comigo? Abandonar? Quem abandonou quem, Bruno? Quem disse que tinha vergonha do outro? Quem excluiu quem da própria vida? Minha voz tremeu de raiva. Ele não respondeu. Só chorava, esperando que eu cedesse. Como sempre cedia. Como sempre tinha sido. O pai bobo que perdoava tudo. Respirei fundo. Bruno, você não está arrependido. Você está com medo. Medo de ficar sem nada. Mas sabe de uma coisa? Pela primeira vez na vida, você vai ter que se virar sozinho. Vai ter que trabalhar, ralar, sofrer. Igual eu fiz. Igual sua mãe fez. Igual todo mundo que não nasce com tudo de mão beijada faz. Ele me olhou com ódio. O verdadeiro Bruno apareceu por trás das lágrimas. Você tá gostando disso, né? De me ver destruído, gritou. Gostando? Bruno, eu tô morrendo por dentro. Mas eu aprendi uma coisa. Respeito é mais importante que sangue. E você nunca me respeitou. Ele se levantou, enxugou as lágrimas com raiva. Você vai se arrepender disso, velho. Vai morrer sozinho, abandonado, sem ninguém. Aquelas palavras doeram. Mas não como antes. Talvez eu morra sozinho mesmo, Bruno. Mas pelo menos vou morrer com dignidade. E você? Vai viver com o quê? Com a mentira? Com a manipulação? Com a vergonha de ser quem você é? Ele cuspiu no chão, virou as costas e foi embora. Não olhou para trás. E dessa vez, eu sabia que era definitivo. Não tinha mais volta. Fechei a porta, encostei nela e deixei as lágrimas caírem. Não de arrependimento, mas de luto. Luto pelo filho que eu tinha. Pelo filho que eu achava que tinha. O celular tocou. Era a Patrícia. Pai, acabei de ver o Bruno saindo da sua casa. Ele veio te pedir dinheiro? Engoli as lágrimas. Veio, mas não dei. Ela suspirou, aliviada. Você fez certo, pai. Ele precisa aprender. Fiz certo. Será? Só sei que naquele momento eu me senti o pior pai do mundo. Porque mesmo sabendo que ele não prestava, mesmo sabendo que ele só queria me usar, uma parte de mim ainda queria abraçar aquele menino. Ainda queria acreditar que ele podia mudar. Pai, a voz da Patrícia me trouxe de volta. Eu tô aqui, filha. Você quer que eu vá aí? Pensei por um segundo. Não precisa, filha. Eu tô bem. Menti. Não tava bem. Tava despedaçado. Desliguei e fui até o quarto. Peguei a foto da Célia. Amor, eu fiz o que você pediu. Eu me libertei. Mas por que dói tanto? Beijei a foto, coloquei de volta na mesinha de cabeceira. E foi aí que vi. Um envelope embaixo da cama, meio escondido. Devia ter caído quando eu mexi na caixa das cartas. Peguei. Tava escrito, para meu pai, Bruno. Era uma carta do Bruno. Antiga. Pelo envelope amarelado devia ter uns 15, 20 anos. Abri com as mãos tremendo. E o que eu li mudou tudo. Minha mão tremeu ao desdobrar o papel amarelado. A letra era do Bruno, mas não a letra de homem adulto. Era letra de criança, daquelas cheias de rabisco com erros de ortografia. Querido pai, hoje a professora pediu pra gente escrever uma carta pra pessoa que a gente mais ama. Eu escolhi você. Pai, eu te amo muito. Você é o homem mais forte do mundo. Quando eu crescer, eu quero ser igual você.
Obrigado por trabalhar tanto para mim e para a mamãe e a Patrícia ter comida. A mamãe disse que você fica longe porque precisa ganhar dinheiro, mas eu sinto muita falta. Ontem eu chorei porque queria te mostrar a nota boa que eu tirei, mas você estava viajando. Meu coração apertou. Continuei lendo, as lágrimas já começando a turvar a vista. Pai, quando você está em casa, eu fico tão feliz. Você me leva no parque, joga bola comigo, me ensina as coisas. O Diego, meu amigo da escola, disse que o pai dele não faz nada disso, que o pai dele só grita. Eu disse para ele que tenho sorte de ter você. Pai, prometo que quando eu crescer, vou ser um homem trabalhador igual você. Vou te dar orgulho. Vou cuidar de você quando você ficar velhinho. Nunca vou te abandonar. Te amo muito. Seu filho Bruno. PS. A mamãe disse que essa carta é surpresa. Então não fala nada quando você chegar em casa, tá? Deixei a carta cair no colo. As lágrimas caíam sem parar. Aquele menino que me amava, que me admirava, que prometeu nunca me abandonar. Onde foi que ele se perdeu? O que aconteceu com aquela criança inocente? Peguei a carta de novo. Reli, como se procurasse alguma pista, alguma resposta. Nunca vou te abandonar. Ele tinha escrito isso, com aquelas mãozinhas pequenas, com aquele coração puro, e quebrou a promessa. Quebrou tudo. Me levantei, fui até a caixa de fotos antigas. Procurei. Tinha que achar. E achei. Uma foto do Bruno com uns 8, 9 anos. Ele estava me abraçando, sorrindo, com aquele sorriso banguela de criança. Eu estava chegando de viagem, sujo de graxa, cansado, mas sorrindo também. Éramos felizes. Sentei no chão, cercado de fotos, de cartas, de memórias. E pela primeira vez, entendi. O Bruno que me machucou não era o mesmo Bruno daquela carta. Alguma coisa tinha mudado ele. Talvez fosse a adolescência, quando ele começou a ter vergonha da nossa pobreza. Talvez fosse a faculdade, quando ele conheceu um mundo diferente. Talvez fosse a Melissa, que veio de uma vida de luxo. Ou talvez fosse eu. Talvez minha ausência, minhas viagens, meu trabalho constante tenham criado uma ferida naquele menino. Uma ferida que virou raiva, que virou vergonha, que virou desprezo. Ontem eu chorei porque queria te mostrar a nota boa que eu tirei, mas você estava viajando. Essa frase ecoou na minha cabeça. Quantas vezes ele chorou sozinho? Quantas vezes ele precisou de mim e eu não estava lá? Não estou dizendo que isso justifica tudo que ele fez. Não estou dizendo que eu mereço ser tratado como lixo. Mas pela primeira vez, eu via que não era só maldade. Era dor também. Era um menino que se sentiu abandonado e cresceu achando que amor tinha preço. Que pai era só um banco. Que família era negócio. Fiquei ali não sei quanto tempo. Horas, talvez. Quando voltei a ter noção, já era noite. Meu corpo doía de ficar sentado no chão. Peguei meu celular. Tinha várias mensagens. Da Patrícia, perguntando se eu estava bem. De vizinhos, agora querendo falar comigo depois da virada da história. Mas uma mensagem me chamou a atenção. Era de um número desconhecido. Seu Antônio, aqui é a dona Marta, gerente do hotel onde seu filho está hospedado. Ele está aqui há 3 dias, sem pagar. Disse que o senhor poderia ajudar. Se não houver pagamento até amanhã, vou chamar a polícia. Hotel. Ele tinha mentido sobre estar dormindo no carro. Claro. Bruno sempre mentiu. Sempre manipulou. Mas dessa vez, algo era diferente. Ele não tinha me ligado pedindo dinheiro. Tinha dado meu nome sem me avisar. Talvez achando que eu ainda era o pai bobão que pagava tudo. Ou talvez ele tivesse esperança que eu fosse atrás. Olhei para o relógio. 10 da noite. Peguei as chaves do carro. Não sei o que me deu. Talvez fosse a carta do menino. Talvez fosse cansaço de tanto ódio. Talvez fosse só velhice. Essa coisa de não aguentar mais briga. Dirigi até o hotel. Era um lugar simples, meio decadente. Entrei. A gerente, uma senhora de uns 50 anos, me olhou com aquele olhar de quem está cansada de calote. A senhora ligou sobre o Bruno? Ela assentiu. Quarto 204. Ele está lá em cima. O senhor é o pai? Balancei a cabeça. Quanto ele deve? Ela conferiu no computador. 3 diárias. R$ 600. Tirei o dinheiro da carteira. Era quase tudo que eu tinha até a próxima aposentadoria. Paguei. Ela me deu um recibo, aliviada. Obrigada, seu Antônio. O senhor quer subir falar com ele? Pensei por um segundo. Vim até aqui. Paguei a conta.
Mas falar com ele? Encarar aquele filho ingrato de novo? Não, só vim pagar. Diz para ele sair amanhã cedo. Virei para ir embora, mas a gerente me chamou. Seu Antônio, espera. Me virei. Ela estava com os olhos marejados. Desculpa me intrometer, mas eu vi as notícias. Eu sei o que seu filho fez com o senhor. E mesmo assim, o senhor veio pagar. Dei de ombros. Pai é assim, mesmo quando não devia. Ela enxugou uma lágrima. Meu pai morreu quando eu tinha 15 anos. Daria tudo para ter mais um dia com ele, mesmo que ele fosse o pior pai do mundo. Aquelas palavras me acertaram. O seu filho tem sorte de ter você, mesmo que ele não saiba. Sorte. Será? Saí do hotel. Entrei no carro, mas não consegui ligar. Fiquei ali, olhando para a janela do segundo andar. Tinha luz acesa no quarto 204. Ele estava lá, acordado, sozinho. Talvez arrependido, talvez não. Mas era meu filho, e eu tinha acabado de pagar a conta dele sem nem exigir um pedido de desculpas. Que tipo de pai eu era? Fraco? Bobão? Ou só cansado? Liguei o carro e voltei para casa. Quando entrei, a casa estava silenciosa. Fui para o quarto, me joguei na cama. Peguei a carta antiga do Bruno. Reli mais uma vez. Nunca vou te abandonar. Doeu mais do que antes, porque agora eu sabia. Sabia que aquele menino tinha morrido em algum lugar do caminho. E o que sobrou era um homem vazio, perdido, cheio de mágoa. Será que ainda tinha jeito? Será que aquele menino da carta ainda estava lá dentro em algum lugar, esperando ser resgatado? Ou será que eu estava me iludindo de novo, sendo o pai trouxa que acredita em mudança que nunca vem? Não tinha resposta. Só tinha dúvida. E dor. Muita dor. Na manhã seguinte, acordei com a campainha tocando insistentemente. Olhei o relógio. 6 da manhã. Quem diabos seria aquela hora? Levantei, ainda meio grogue, e fui abrir a porta. Era o Bruno. Mas não o Bruno desesperado de dias atrás. Era um Bruno diferente. Os olhos estavam vermelhos, não de choro, mas de quem não dormiu a noite inteira. Ele segurava um papel na mão. A gerente do hotel me disse que você pagou. A voz dele saiu rouca. Paguei, respondi seco. Por quê? Ele me olhou nos olhos pela primeira vez em meses com algo que parecia confusão. Por que você fez isso depois de tudo que eu te fiz? Respirei fundo. Porque sou pai, Bruno. E pai não deixa filho na rua, mesmo quando esse filho é uma decepção. Ele balançou a cabeça como se não acreditasse. Eu não mereço. Eu sei que não mereço. Cruzei os braços. Não, você não merece. Mas eu não fiz por você. Fiz por mim. Para poder dormir em paz, sabendo que mesmo você sendo quem é, eu não virei como você. Ele deu um passo para trás, como se eu tivesse dado um tapa nele. Eu vim aqui devolver isso. Ele estendeu o papel. Era um cheque, em branco. O que é isso? Peguei, desconfiado. É tudo que eu tenho de valor agora. É a minha assinatura. Preenche com o valor que você quiser. Pega tudo. É a única forma que eu tenho de te devolver os 40 mil. Olhei para o cheque e depois para ele. Bruno, você não tem dinheiro. Você foi demitido. Ele assentiu. Eu sei, mas eu vou trabalhar, vou ralar, vou pagar cada centavo que te devo, nem que leve anos. Rasguei o cheque na frente dele. Os pedaços caíram no chão como confete triste. Ele ficou boquiaberto. Por quê? Porque eu não quero seu dinheiro, Bruno. Nunca quis. Eu queria seu respeito, seu amor, sua presença. Mas essas coisas você nunca teve para me dar. Ele fechou os olhos, apertou os punhos. Eu sei. E eu vou ter que viver com isso pro resto da vida. Ficamos em silêncio por um tempo que pareceu eterno. Sabe o que eu encontrei ontem? Perguntei, quebrando o silêncio. Entrei em casa, peguei a carta antiga dele, voltei para a porta. Lê. Estendi para ele. Ele pegou com as mãos tremendo. Começou a ler. Vi as lágrimas formarem nos olhos dele. Eu escrevi isso? A voz dele quebrou. Escreveu? Com 8 anos. Você me amava, Bruno. Você prometeu nunca me abandonar. Ele caiu de joelhos, segurando a carta contra o peito. O que aconteceu comigo, pai? O que eu virei? Pela primeira vez, parecia arrependimento de verdade. Não desespero. Não interesse. Arrependimento. Você virou o que a vida te fez virar, ou o que você escolheu virar. Não sei mais. Ele soluçou ainda de joelhos. Eu lembro de ter escrito essa carta. Lembro que a professora perguntou quem a gente mais amava e eu gritei, meu pai.
Os outros meninos riram porque eu estava sempre falando de você. E eu tinha tanto orgulho de ser seu filho. Meu coração apertou. E quando foi que esse orgulho virou vergonha? Ele limpou as lágrimas com as costas da mão. Não sei. Acho que foi aos poucos. Quando eu percebi que meus amigos tinham pais que usavam terno, que moravam em casas grandes, que falavam bonito, e o meu pai tinha as mãos sujas, falava errado, morava numa casa simples. Cada palavra era uma facada, mas deixei ele continuar. No começo eu tentava explicar. Dizia que você trabalhava muito, que era honesto, que me amava, mas as risadas não paravam. Aí eu comecei a mentir. Dizia que você era empresário, que estava sempre viajando a negócios, que era importante. Ele olhou para mim com uma dor profunda. E quanto mais eu mentia, mais eu acreditava. Mais eu queria que fosse verdade. Mais eu tinha vergonha da verdade. Balancei a cabeça, sentindo um misto de raiva e pena. E a Melissa? Ela te obrigou a ter vergonha de mim? Ele riu, mas era uma risada amarga. Não, ela só despertou o que já estava lá. A vergonha sempre existiu. Eu só escondia melhor. Sentei no degrau da porta. Meu corpo estava cansado demais para ficar em pé. Bruno, você sabe quantas vezes eu olhei para você e pensei, esse menino vai longe? Quantas vezes eu me orgulhei de ter um filho engenheiro, formado, bem-sucedido. Ele sentou ao meu lado, mantendo distância. Não imaginava. Eu ri, uma risada sem graça. Pois é, enquanto você tinha vergonha de mim, eu tinha orgulho de você. Que ironia, né? Ficamos ali sentados, dois estranhos que um dia foram pai e filho. O que eu faço agora, pai? Ele perguntou com uma voz de menino perdido. Não sei, filho. Essa resposta você precisa achar sozinho. Ele ficou em silêncio, olhando para o horizonte. O sol estava nascendo, tingindo o céu de laranja. Eu nunca pedi desculpas de verdade, né? Olhei para ele. Não. Ele respirou fundo. Pai, me desculpa. Desculpa por ter vergonha de você. Desculpa por ter te usado. Desculpa por ter te machucado. Desculpa por ter quebrado todas as promessas que aquele menino fez. As lágrimas voltaram a cair, mas ele não tentou esconder. Eu não sei se você pode me perdoar um dia. Não sei se eu mereço. Mas eu precisava falar. Precisava que você soubesse que eu tô arrependido. De verdade. Olhei para aquele homem quebrado ao meu lado. Meu filho. Meu algoz. Minha maior dor. Bruno, perdão não apaga o que aconteceu. Não volta o tempo. Não desfaz a dor. Ele assentiu, já esperando a rejeição. Mas ele olhou para mim com um brilho de esperança. Mas talvez um dia, quando você provar com ações e não com palavras que mudou, a gente possa tentar reconstruir alguma coisa. Não vai ser como era. Nunca vai ser. Mas talvez seja algo. Ele me abraçou. Foi tão inesperado que eu fiquei paralisado. Obrigado, pai. Obrigado por não desistir de mim mesmo quando eu desisti de você. Devagar, muito devagar, retribuí o abraço. Não era perdão. Não era reconciliação. Era só um pai exausto aceitando que ainda tinha uma migalha de esperança no coração. Quando nos separamos, ele se levantou. Eu vou embora agora. Vou procurar emprego. Vou reconstruir minha vida. Do jeito certo dessa vez. Eu assenti. Boa sorte, filho. Ele deu alguns passos, parou, olhou para trás. Pai, posso te ligar de vez em quando? Só para você saber que eu tô bem? Pensei por um segundo. Pode. Mas se for para pedir dinheiro, já te adianto que a resposta é não. Ele sorriu. Um sorriso triste, mas verdadeiro. Não é para pedir dinheiro. É só para ouvir sua voz. E foi embora. Fiquei ali no degrau vendo ele se afastar. Não sabia se ia funcionar. Não sabia se ele realmente ia mudar. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu tinha uma coisa que achei que tinha perdido. Esperança. 6 meses se passaram desde aquele dia. 6 meses em que aprendi que reconstruir uma relação quebrada é como colar um vaso partido. Dá para juntar os cacos, mas as rachaduras sempre vão estar lá, lembrando do que foi quebrado. O Bruno cumpriu a palavra. Arrumou emprego numa empresa menor, ganhando menos da metade do que ganhava antes. Alugou um apartamento pequeno na periferia, longe do bairro chique onde morava. E toda semana, sem falta, ele me ligava. No começo, eram conversas curtas, constrangidas. Oi, pai, tá tudo bem? Tô, filho. E você? Tô indo. Silêncio. Então tá.
Até semana que vem. Mas aos poucos, as conversas foram ficando mais longas. Ele começou a me contar do trabalho, das dificuldades, de como era humilhante começar de novo, da estaca zero. Uma coisa que me surpreendeu foi que ele nunca, em nenhuma ligação, pediu dinheiro. Nem quando contou que passou fome porque o salário atrasou. Nem quando disse que estava andando 5 quilômetros para economizar passagem de ônibus. Ele estava aprendendo, do jeito mais difícil, mas estava aprendendo. Num sábado de manhã, 3 meses depois daquele último encontro, ele apareceu aqui, tocou a campainha, e quando abri, levei um susto. Ele estava com uma sacola de pães na mão. Trouxe café da manhã. Pensei que a gente podia comer junto se você quiser. Fiquei sem palavras por um segundo. Depois abri a porta. Entra. Sentamos na mesma mesa de sempre. Ele tirou pães, manteiga, queijo. Coisas simples. Comemos em silêncio no começo. Até que ele falou: pai, eu comecei terapia. E olhei para ele, surpreso. Terapia? Ele assentiu. A psicóloga me ajudou a entender muita coisa. Sobre mim, sobre você, sobre a mãe. Tomei um gole do café. E o que você descobriu? Ele suspirou. Que eu passei a vida inteira fugindo de quem eu era, tentando ser outra pessoa, e no processo, machuquei quem mais me amava. Senti um nó na garganta. A mãe sabia, né? Ele me olhou confuso. Sabia do quê? Contei para ele sobre a carta da Célia. Sobre como ela tinha percebido desde cedo quem ele realmente era. Ele ficou pálido. Ela sabia e nunca me disse? Balancei a cabeça. Ela te protegia. Mesmo sabendo quem você era, ela te amava. Ele começou a chorar. Ali na minha frente, meu filho de 35 anos chorava como criança. Eu não merecia ela. Não merecia vocês. Estendi a mão, segurei a dele. Bruno, a gente não ama porque a pessoa merece. A gente ama porque é pai, porque é mãe, porque amor não tem lógica. Ele apertou minha mão. Eu vou passar o resto da vida tentando compensar. Sorri, um sorriso cansado. Não tenta compensar o passado. Só tenta ser melhor no presente. A partir daquele dia, ele começou a vir toda semana, sempre trazendo alguma coisa. Nunca nada caro, porque ele não tinha dinheiro, mas sempre algo com significado. Um pacote de café do tipo que eu gosto, um pão caseiro que ele aprendeu a fazer, flores para eu colocar no túmulo da mãe dele. Pequenos gestos que mostravam que ele estava tentando, que ele tinha mudado. Um dia, ele chegou aqui e disse: pai, eu fui visitar a Fernanda. Meu coração apertou. A Fernanda? Ele assentiu. Fui pedir desculpas para ela também, pelo jeito que tratei ela na faculdade. Ela não quis me receber no começo, mas insisti. Consegui falar com ela. E? Ele deu um sorriso triste. Ela me perdoou. Disse que todo mundo merece uma segunda chance, mas que eu precisava provar com ações, não com palavras. Balancei a cabeça. Ela é sábia. Ele concordou. E sabe o que mais? Ela me mostrou uma mensagem que você mandou para ela. Franzi a testa. Eu? Ele pegou o celular. Me mostrou. Era uma mensagem que eu tinha mandado meses atrás, agradecendo ela por ter exposto a verdade. No final, eu tinha escrito: mesmo com tudo que ele fez, ele ainda é meu filho, e eu ainda tenho esperança que ele possa mudar. Você sempre acreditou em mim, né, pai? Mesmo quando eu não merecia. A voz dele tremeu. Olhei para ele. Filho, pai sempre tem esperança. É a maldição e a bênção de ser pai. Ele me abraçou. E dessa vez, eu não hesitei em retribuir. Não era o filho perfeito que eu sonhei ter. Não era o filho que me respeitava desde sempre. Mas era um filho arrependido. Um filho tentando. E talvez, só talvez, isso fosse suficiente. Quando ele foi embora naquele dia, fiquei na janela vendo o carro velho que ele tinha comprado se afastando. Não era mais o carro importado de antes. Era um Corsa 2005, cheio de amassado. Mas era honesto. Era com o dinheiro dele. Peguei o celular, liguei para Patrícia. Filha, como você tá? Ela riu. Tô bem, pai. E você? O Bruno foi aí de novo? Foi. A gente comeu pão juntos. Ela ficou em silêncio por um segundo. Pai, você acha que ele mudou mesmo? Ou você tá se iludindo de novo? Era uma pergunta justa. Não sei, filha. Só sei que ele tá tentando. E isso já é mais do que ele fez nos últimos 10 anos. Ela suspirou. Você é forte demais, pai. Não sei se eu conseguiria perdoar. Não é perdão, filha. Ainda não. É só...
Dar uma chance para o menino que escreveu aquela carta. Para o menino que ainda existe em algum lugar dentro dele. Te amo, pai. Também te amo, filha. Hoje, um ano depois de tudo que aconteceu, eu posso dizer, não foi um final feliz. Não do tipo que aparece em filme. O Bruno não virou um filho perfeito. Ainda tem dias que ele some, que fica distante. Ainda tem cicatrizes que doem. Mas ele está tentando, está sendo presente, está aprendendo o que é respeito. E eu aprendi que justiça não é sempre vingança. Às vezes, justiça é deixar a pessoa pagar pelo que fez. Não com dinheiro, mas com mudança. É dar uma segunda chance quando ninguém merece, mas todos precisam. Olho para o retrato da Célia na parede. Amor, eu fiz o que você pediu. Eu me libertei. Mas também abri uma porta. Uma porta pequena, mas que talvez leve a algum lugar melhor. Se você está me ouvindo agora e já passou por algo parecido, se já foi desprezado, humilhado, esquecido por quem você mais amou, eu quero te dizer uma coisa. Você não precisa perdoar. Você não precisa aceitar de volta. Você não precisa ser forte. Você só precisa fazer o que é certo para o seu coração. Se for se afastar, se afaste. Se for dar uma chance, dê. Mas faça por você, não por obrigação. Porque no final das contas, a única pessoa que você vai ter que enfrentar no espelho todo dia é você mesmo. E você precisa gostar do que vê. Comenta aí embaixo se isso já aconteceu com você. Se você perdoaria ou não. Se você acha que eu fui fraco ou forte. Porque no final, nenhuma história é igual. Cada um tem sua dor. Cada um tem sua decisão. E tá tudo bem. Meu nome é Antônio. Tenho 67 anos. Sou pai de 2 filhos. Um que sempre me amou. E um que me ensinou que amor e dor podem coexistir. Que perdão não é esquecer. Que reconstruir é mais difícil que destruir. E que no final, a maior vitória não é ter um filho perfeito. É ter a paz de saber que você fez o melhor que podia. Com as ferramentas que tinha. Com o coração que Deus te deu. E se isso é certo ou errado, só o tempo vai dizer. Mas por enquanto eu durmo em paz. E isso, para um velho como eu, já é mais do que suficiente.